Olá pessoal, muito bom dia. Alguns assuntos que devem ser comentados hoje, não é? E uma forma de prestar contas também do meu trabalho aqui no Senado, que tenho feito nos últimos dias, como estou encarando a situação nacional. São várias questões importantíssimas nesse início do novo governo, da nova legislatura aqui no Congresso Nacional. E eu quero agradecer a todos que nos acompanham diariamente. Certamente nos dão muita força, é o que nos estimula. Nós temos que fazer mais uma vez o apelo a você para nos ajudar a multiplicar os seguidores. Acho que ainda tem pouca gente acompanhando, né? Está aí 1.200.000 e alguma coisa no Facebook, mais 300 e alguma coisa mil no Twitter, mais quase 100 mil no Instagram, mas é muito pouco. O Brasil tem 208 milhões de habitantes. E é preciso que os brasileiros se interem dos acontecimentos, né? Tomem conhecimento do que está acontecendo e, sobretudo, vigiem os seus representantes. Por isso, se você puder, tiver essa disposição, convoque seus amigos, seus conhecidos para nos acompanharem aqui no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Assim saberão o que nós fazemos. Nós queremos ser julgados por aquilo que fazemos e não por aquilo que dizem possamos estar fazendo. Você tem que estar de olho aberto realmente. Bom, na segunda-feira, eu propus aqui no Senado Federal um voto de censura a essa ditadura bolivariana da Venezuela. O que cabe a nós é exatamente isso. Nós temos que ser solidários à população da Venezuela, esmagada pela prepotência ditatorial. Nós temos que combater todo ato de violência, de desrespeito aos direitos humanos, de violência à liberdade de imprensa, de fraudes eleitorais. Temos que combater corrupção. Como é que nós podemos admitir que um país como a Venezuela subjugue o seu povo por intermédio de ditadores, antes Hugo Chávez e agora esse boquirroto Maduro, esmagando a população na pobreza e sem liberdade? Como podemos admitir isso? Mas o que nos é possível fazer? Invadir? Fazer uma intervenção militar? Não, eu não concordo com a prepotência norte-americana também em relação à Venezuela. É preciso estabelecer o limite. Combater, sim, a ditadura. Ser solidário, sim, mas não afrontar a soberania de outra nação. A estratégia está errada. Eu, pelo menos, penso desta forma, não sei como você pensa, mas os venezuelanos haverão de encontrar os seus próprios caminhos, né, na busca do seu futuro, do seu destino. E se nós afrontamos a soberania de outra nação, daremos razão a outros povos de afrontarem também a nossa soberania. E nós não vamos gostar disso. Então, no campo diplomático, toda ação é válida, é necessária, é defensável, e nós queremos que o governo brasileiro atue desta forma, com muito rigor. Bem, então apresentamos um voto de censura e dissertamos sobre o apoio que os governos do nosso país ofereceram à Venezuela nos últimos anos. Isto sim é errado. 2,3 bilhões de dólares de empréstimos via BNDES, alimentando a corrupção, garantindo a sobrevivência política, ou pelo menos contribuindo para garantir a sobrevivência política dos déspotas que esmagam a Venezuela nos últimos anos. Sim, recursos para a construção de metrô, de usina. Eu até indaguei da tribuna do Senado aos mineiros de Belo Horizonte, e o metrô de Belo Horizonte?
Quantos milhões de dólares recebeu para a sua construção? E o metrô de Curitiba, eu vi em mais de uma oportunidade a ex-presidente Dilma indo a Curitiba 2 vezes para anunciar o metrô de Curitiba. Não saiu do papel, não existe. Mas o metrô de Caracas, na Venezuela, obteve recursos do BNDES, do governo brasileiro, com taxas de juros de 3% a 4% em média, enquanto o governo brasileiro, por não ter recursos no seu caixa, no Tesouro Nacional, foi ao mercado buscar 478 milhões de reais a 13%, 14% de taxa de juros, repassando ao BNDES, que contratou esses empréstimos com a Venezuela por intermédio de empreiteiras hoje investigadas pela Operação Lava Jato para a realização destas obras e para os desvios já conhecidos desses recursos no laranjal que se constituiu no exterior para o desvio de recursos públicos do Brasil que poderiam ser utilizados aqui na geração de emprego e na construção de obras de infraestrutura da maior importância. Além desses empréstimos de mais de 2 bilhões de dólares e 300 milhões, nós tivemos a questão envolvendo a usina Abreu e Lima, lá em Pernambuco. É outro escândalo. Vocês sabem, nós já falamos isso várias vezes, que a Venezuela se tornou sócia no governo Lula, Hugo Chávez lá, Lula aqui, celebraram uma sociedade, um contrato societário. E o Brasil ficava com 60% da obra de Abreu e Lima, da usina Abreu e Lima, e a Venezuela 40%. A Venezuela deveria fazer os aportes de recursos parceladamente. Não repassou um centavo sequer. E cobrado duramente, quando realizamos a CPI da Petrobras aqui no Senado, o presidente Hugo Chávez disse que não repassava os recursos porque a obra estava superfaturada. Nisso ele tinha razão. Imagine, um corrupto, boquirroto e ditador da Venezuela denunciando o superfaturamento de obras aqui na usina Abreu e Lima. Nós merecemos isso. Bem, nem um centavo. Naquela época, a obra estava orçada em 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Em outubro do ano passado, a obra alcançou 18 bilhões de dólares. 40% da Venezuela seriam 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Se nós somarmos os empréstimos do BNDES e mais esses recursos que foram subtraídos da obra de Abreu e Lima, que não foram repassados, que não houve respeito ao que se estabeleceu, aí nós chegaríamos a 10 bilhões de dólares. Isso não é pouco, isso é muito. Nós sempre dissemos que a Venezuela não pagaria, a Venezuela não está pagando nada. Há uma inadimplência em relação ao Brasil. É um calote, é um calote. A Venezuela está praticando o calote e o Brasil é humilhado desta forma. Isto sim nós devemos combater. Bem, tem um problema que eu devo destacar nesse imbróglio com a Venezuela, que mereceu a nossa atuação no dia de ontem, desde anteontem. Eu fui acionado por lideranças de caminhoneiros, especialmente o Vanderlei Dedeco, o Josué, que é de Manaus, e foi para a Venezuela por conta própria, por iniciativa, com ousadia e coragem, atravessou a fronteira e foi ser solidário aos seus colegas caminhoneiros que estavam na Venezuela e não podiam retornar ao Brasil. Aí o Dedeco, o Adriano, foram me passando informações. Eu falei com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Houve lá uma ajuda da área militar, né, para que o entendimento ocorresse e finalmente esses caminhoneiros foram liberados. E o Josué apareceu ontem até no Jornal Nacional, defendendo
os militares da Venezuela, que ofereceram um tratamento civilizado aos caminhoneiros que lá estavam. Eles não foram maltratados, não foram maltratados. Então foram liberados e estão retornando hoje, seguramente estão retornando hoje ao Brasil. Os nossos cumprimentos a essas lideranças dos caminhoneiros que atuaram para liberar aqueles que estavam lá, os seus colegas que estavam do outro lado da fronteira, retidos na Venezuela. Enfim, eu creio que nós já estamos no limite para esgotarmos esta crise da Venezuela. Não é possível que isso vá tão longe. Essa crise já vem de longe, né? E ela está cansando, mas sobretudo maltratando, né? Pessoas que morrem atingidas pela violência, a bala dos fuzis de militares comandados pelo Nicolás Maduro, ou pessoas que morrem de fome. É o desemprego, é a falta de medicamentos, é a falta de alimentos. Foi triste ver um vídeo com populares remexendo o lixo numa caçamba para retirar restos de alimento, procurando matar a fome. Um jornalista que focalizou esse fato, que levou para as redes sociais esta imagem, foi expulso da Venezuela pelo ditador. Porque não se deseja na Venezuela que a realidade seja estampada para os olhos do mundo. Então, nós não queremos exageros, afronta a soberania do outro país, mas não podemos de forma nenhuma concordar com os atos de violência que são praticados pelos ditadores bolivarianos, primeiramente Hugo Chávez e agora o senhor Maduro. Bem, este é um ponto, creio que este assunto está sendo tratado agora ainda na Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado Federal. E certamente ele irá longe. Também ontem tivemos aqui no Senado Federal a sabatina do novo presidente do Banco Central, já aprovado à tarde, ontem à tarde, no plenário do Senado, e dos diretores. Nós questionamos o sistema financeiro. Aproveitamos a sabatina para sustentar as teses que eu venho sustentando há muito tempo. Nós somos reféns do monstro que se edificou no Brasil com a benevolência e generosidade inusitada dos nossos governantes, esse monstro que é o sistema financeiro, que esmaga a possibilidade de crescimento econômico de conformidade com as potencialidades do nosso país. Então, ontem, mais uma vez, repetimos, diante do novo presidente do Banco Central, que é neto de Roberto Campos, que foi ministro nos governos militares, é uma figura da maior respeitabilidade do país, né? Obviamente há os que discordam ideologicamente, mas sem dúvida dos mais preparados homens públicos que o Brasil conheceu, sem dúvida nenhuma. Então esse Roberto Campos Neto, né, que é neto do grande ministro que o Brasil teve no passado, ele será o presidente do Banco Central. E nós dissemos que hoje fala demais na reforma da Previdência. E é preciso falar, obviamente. Ninguém condena que se fale na reforma da Previdência. E também não devemos, de forma nenhuma, dificultar a reforma da Previdência. Nós temos que aprovar uma reforma que atenda os interesses da população brasileira, pensando no futuro dos trabalhadores e pensando no futuro do país. Não devemos fazer uma reforma da Previdência única e exclusivamente pensando num passado de irresponsabilidade que nos leva a déficit enorme, não é? Pelo menos o governo apresenta as contas do déficit. Acho que há uma inversão de prioridades, porque, primeiramente,
o governo deveria demonstrar ao país que vai cobrar para valer os grandes devedores. Vamos imaginar que o governo vai arrecadar aí 200 bilhões e não os 400 bilhões que os grandes devedores devem. Mas o que importa é o exemplo que o governo oferece. Nós não vamos perdoar os grandes devedores. O governo deveria sinalizar para a sociedade brasileira que ele será implacável na cobrança dos grandes devedores. E deveria realizar uma auditoria de profundidade e competência. No ano passado, quando se realizou uma modesta auditoria, o governo reduziu até de forma expressiva as despesas. Houve uma queda do déficit em razão de uma auditoria parcial. Se o governo realizar uma auditoria de profundidade e eficiência no sistema de previdência social do Brasil, certamente nós vamos reduzir também o déficit. E é evidente que temos que realizar uma reforma com inteligência para modernizar a nossa legislação. Mas não se apresente esta reforma como o próximo milagre, que vai salvar a pátria, que vai solucionar todos os problemas do Brasil. Todos os problemas do Brasil. Não. É uma reforma importante, que vai significar economia, sim, mas não é suficiente. O governo diz que terá uma economia de 1 trilhão e 100 bilhões em 10 anos. E nós afirmamos a você que essa economia será suficiente apenas por 2 anos e meio para o pagamento das taxas de juros da dívida pública do país. Portanto, aparentemente é uma grande economia, mas na realidade é uma economia que chega a ser insignificante diante da monumental dívida pública brasileira, que cresce de forma avassaladora, alimentando a conta bancária dos ilustres banqueiros nacionais, especialmente encastelados em 5 dos grandes bancos do país, cobrando taxas de juros sem limite. Como diz um assessor meu, Minaré, basta uma mesa com 5 cadeiras para definir as taxas de juros que cobrarão, porque são 5 grandes bancos do país que determinam as taxas de juros e não o Banco Central, ao contrário do que ocorre em Portugal. E qual é a diferença? Em Portugal, as taxas de juros são, relativamente às do Brasil, insignificantes. Taxa de crédito pessoal lá embaixo. Aqui no Brasil, 60%, 90%, chega a mais de 300%, dependendo da instituição. Cartão de crédito rotativo. As taxas de juros em Portugal, fixadas pelo Banco Central português, neste trimestre não podem passar de 16,4%. Aqui, em média, 340%. E há casos que chega a 1.300% ao ano a taxa dos cartões de crédito. E um cidadão apareceu aí na minha página do Facebook dizendo que o senador estava falando bobagem. Eu falo bobagem? Ele deve ser coadjuvante de algum banqueiro, ele deve estar satisfeito com essas taxas de juros. Eu não estou. 62 milhões de brasileiros devem aos bancos. E nós estamos alimentando essa inadimplência, praticando essas taxas abusivas de juros, como são praticadas aqui no Brasil. Lá na Espanha, o Banco Sigma foi condenado a restituir, porque alcançou a taxa de juros no cartão de crédito de um dos seus clientes de 24%. O Banco Santander foi condenado em 2 ações, uma nas Astúrias e outra em Barcelona, por cobrar taxas de juros equivalentes a esta, de 24%, em torno de 24%. E aqui no Brasil, o Banco Santander cobra taxa de juros de 240%. E esse cidadão diz que eu que falo bobagem. Enfim, é melhor
ouvir essas coisas do que ser surdo, né? Mas eu estou aqui para defender os interesses do povo brasileiro e não dos banqueiros. E não dos coadjuvantes dos banqueiros. O Banco Central tem que ser uma ferramenta na defesa dos interesses do Brasil e dos brasileiros, e não do sistema financeiro. O Banco Central não pode ser a representação do sistema financeiro. Eu abordei também essa questão da dívida pública, que proporciona aos bancos ganhos estratosféricos, porque o governo é o seu cliente preferencial e generoso, que paga altas taxas de juros na rolagem da dívida, emitindo os títulos públicos e promovendo a rolagem deles sem transparência alguma, sem colocar numa plataforma de internet o leilão desses títulos, sem colocar na plataforma de internet a prestação de contas e o relatório da dívida dos entes federados, do município, do estado e da União. Quanto devem? Que dívida é esta? Quem são os credores? Quais as taxas de juros praticadas? O tempo de carência para pagamento? Tudo isso tem que ser do conhecimento público. E nós levamos isso ontem, não como indagação, porque não se responde nada, né, nessas sabatinas. Levamos como reivindicação, tentando fazer com que a nova direção do Banco Central tenha um olhar mais cuidadoso para o sistema financeiro nacional. Afinal, vai se exigir sacrifício de setores da sociedade nessa reforma da Previdência. E não é possível conviver com a abastança de alguns banqueiros que continuam comemorando lucros recordes diante da necessidade, da miséria, da dificuldade da grande maioria do povo brasileiro. E quando eu faço referência às altas taxas de juros pagas pelo governo para a rolagem dos títulos públicos, faço referência também às chamadas operações compromissadas. Elas têm o objetivo de enxugar a liquidez do mercado. O governo vai aos bancos e toma emprestado os recursos e pagando juros elevados. Nós já chegamos nessas operações compromissadas no final do ano passado a 1,1 trilhão de reais. Isso equivale a 16,4% do produto interno bruto. Em 2006 eram 2 bilhões e alguma coisa, equivalente a 3,2% do produto interno bruto. Veja como cresceu o volume dessas operações compromissadas. E o que ocorre? Como os bancos possuem esse privilégio, essa primazia de ter um cliente como este à sua disposição, os bancos não dependem do mercado, do setor privado da nossa economia. Os bancos não precisam concorrer. E com isso, as taxas de juros não cedem, elas não recuam. Elas se mantêm em patamares elevados, mesmo que a taxa Selic apresente recuos como vem ocorrendo nos últimos tempos. Mas o crédito pessoal, o cheque especial, o cartão de crédito, nestes casos as taxas de juros continuam elevadíssimas. E nós temos, inclusive, que acrescentar que os bancos cobram tarifas pela prestação de serviços. Os 5 maiores bancos arrecadam no ano 130 bilhões de reais de tarifas. Não estou incluindo aí juros, não, do cheque especial, do cartão de crédito. Apenas tarifas. 130 bilhões é mais do que o orçamento para a saúde pública no Brasil. E o cidadão fala que eu falo bobagem.
diz que falo bobagem, mas não apresenta nenhum argumento. Eu gostaria que convencessem que eu estou errado, gostaria de estar errado. Porque não me satisfaz estar certo diante de um drama como esse, de uma situação como esta, né? Nós teríamos que fazer uma auditoria dessa dívida pública. Uma auditoria. Se eu fosse presidente da República, faria auditoria da dívida pública, para mostrar ao povo brasileiro que bobagem é essa. Para mostrar ao povo brasileiro o que fizeram com o nosso país, com uma dívida que cresceu dessa forma fantasmagórica, né, atingindo mais de 5 trilhões agora. Portanto, este é o grande desafio. É o grande desafio do governo. O governo não pode ficar apenas com a música de uma nota só, reforma da Previdência, reforma da Previdência, reforma da Previdência. Não, nós temos que fazer outras reformas, e esta é uma reforma fundamental, a reforma bancária, a reforma do sistema financeiro. Enfim, outros assuntos vamos deixar para outra oportunidade. Nós vamos começar a discutir também a reforma política, né, porque é a matriz de todas as reformas. Passa um processo eleitoral, nós aprendemos com ele, podemos registrar os equívocos da legislação, as distorções, as injustiças, como verificamos nesta eleição, a distribuição desonesta dos recursos do fundo eleitoral, alimentando um laranjal, né, como se denuncia agora, a ocupação dos espaços na mídia também de forma injusta, com o privilégio de alguns e prejuízo dos outros, rasgando a legislação que diz que os espaços devem ser distribuídos igualmente entre todos os candidatos. Me refiro à eleição de presidente da República, isto não ocorreu. Nós temos que legislar sobre essas questões e nós vamos começar a legislar. As pesquisas de opinião pública, o deputado Kajar Nardes me disse certo dia, olha, enquanto essas pesquisas existirem, o melhor nunca ganhará a eleição, porque elas derrubam os candidatos melhores, acabam sofrendo o impacto de pesquisas que depois nos levam a concluir que eram pesquisas incríveis, né? Veja, a presidente Dilma estava em primeiro lugar nas pesquisas de Minas Gerais, ficou em quarto lugar. Eu não vou citar os outros casos, né? Mas, na verdade, quando se concluiu o processo eleitoral, e eu vi na televisão, fiquei com pena de alguns articulistas, ou comentaristas, ou comunicadores da política na televisão, tentando justificar o erro das pesquisas. De madrugada houve um movimento no inconsciente coletivo e a população mudou, por isso que o resultado da pesquisa não conferiu nas urnas. Ridículo isso. Eu acho que seria melhor pedir para os diretores dos institutos de pesquisa fecharem as portas dos seus institutos e irem plantar batata lá no semiárido nordestino sem chapéu. Quem sabe o sol causticante queimasse o seu cérebro, porque, pelo amor de Deus, não se faz isso com a população. Não se manipula números, não se engana desta forma, não se ilude desta maneira, né? Então, nós vamos legislar também em relação às pesquisas. Preliminarmente, o que nós desejamos é fixar que nos últimos 15 dias as pesquisas não poderão ser divulgadas. Dos últimos 15 dias da campanha eleitoral, sob pena de multas que serão instituídas e de pena, inclusive, de prisão, para aqueles que desrespeitarem a legislação. E certamente esse projeto tem que ser debatido aqui no Senado. Olha, eu, antes de encerrar, quero dizer que estou abismado com o comportamento de alguns na Câmara dos Deputados.
líderes, entre aspas, dificultando a votação do projeto que acaba com o foro privilegiado. Será que o Congresso tem que continuar apanhando? Desta forma vai apanhar e muito. Não aprendemos ainda? Desculpem a indignação, às vezes eu fico um pouco irritado, mas não dá para aguentar mais isso, né? Será que ainda estão com dúvida em relação a acabar com o foro privilegiado? Espero que depois do Carnaval a maioria assine um requerimento de urgência. Isso não pode depender da vontade do presidente da Câmara ou da liderança deste ou daquele partido. Isso tem que ser resultante da vontade expressa pela maioria dos parlamentares. E eu tenho a convicção de que a maioria dos parlamentares deseja acabar com o foro privilegiado no país. A outra questão aqui no Senado. Muitos sabem que desde 99 eu tento reduzir o número de parlamentares no país, né? A imprensa não dá nem bola para isso, né? Infelizmente. Esse projeto do foro mesmo, onde está a imprensa? Eu vou repetir mais uma vez. A imprensa dá muito destaque a esse pacote que vem do Ministério da Justiça, e boa parte do que está nesse pacote já está aqui no Congresso tramitando. A imprensa nunca deu bola. Esse projeto do foro privilegiado, que é emblemático, é um salto civilizatório, é realmente a sinalização de uma nova justiça para o país, é mais importante do que todo o pacote anticrime que vem lá do Ministério da Justiça. Mas há uma inversão de prioridades e não se dá bola para isso. Portanto, me desculpem o inconformismo, a insatisfação e a irritação, mas eu tenho que dizer estas coisas. E em relação à redução do número de senadores, deputados federais, estaduais, etc., é claro, a população combate os gastos excessivos. Eu apresentei agora aí as minhas economias do ano passado. Está aí na nossa página da internet, do Facebook, aliás, está aí a planilha da economia do ano passado. Mais de 700 mil reais eu economizei abrindo mão do auxílio moradia, abrindo mão integralmente da verba indenizatória de 15 mil reais por mês, abrindo mão de quase acho que 2/3, né, das passagens, né? Economizei mais de 160 mil reais de passagens no ano passado. E economizei mais de 300 mil reais não recebendo a minha aposentadoria de ex-governador. Isso dá mais de 700 mil reais no ano passado. Então eu posso falar, sim, em combater privilégios, reduzir despesas. Outros não podem falar. E o pior é que alguns falam, mas não assinam, não contribuem. Bom, se você multiplicar mais de 700 mil reais de economia por 81 senadores e por 513 deputados, você verificará que esta não é uma economia qualquer, é uma grande economia. Mas se nós reduzirmos o número de parlamentares, aí sim nós vamos ter uma economia para valer. Por isso eu venho brigando desde 99, apresentando, reapresentando os projetos para reduzir o número de senadores de 3 para 2 por estado, deputados federais em torno de 20% e, proporcionalmente, deputados estaduais e vereadores. Olha, eu estou com dificuldade de conseguir as 27 assinaturas aqui no Senado Federal. Então as pessoas precisam ser francas, elas precisam ser sinceras. Não falem que querem renovação, que querem mudança, querem reforma. Falar em reforma da Previdência e se recusar a assinar uma proposta para economizar aqui o orçamento do Senado é de 4,5 bilhões. O Senado já não cumpre o teto, a lei do teto. Portanto, é preciso economizar. E a grande economia começa por aí. Não adianta economizar dizendo,
estou eliminando um cargo aqui de assessoria, outro cargo ali. A grande economia se dará quando nós decidirmos quantos devemos ser aqui dentro, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, no Parlamento de modo geral, em todo o país. Quantos devemos ser? E a partir daí a grande economia. Não é só economia de salários e outras verbas de assessoria, de assessores, etc. Não, é uma economia de tudo, uma grande economia. Eu não tenho aqui o cálculo dessa economia. Em 99, quando apresentei o projeto, o primeiro cálculo era de mais de 700 bilhões de reais de economia já no primeiro ano. Mas aí sem os desdobramentos todos. Então, olha, por que dificultar a apresentação de uma proposta como essa? Ontem estávamos com 18 assinaturas, precisamos de 27. Vamos continuar a coleta hoje, espero alcançar o número. E conto com seu apoio para essas causas. Sozinhos nós não vamos a lugar nenhum, mas com seu apoio, certamente, nós vamos nos tornar fortes para superar as dificuldades e vencer batalhas importantes na direção do nosso futuro. Muito obrigado a todos e um grande abraço.